Vamos dar início. Me chamo Paulo aí, para quem não me conhece. E vamos lá. A segurança da informação, ela se refere, né, a uma proteção existente nas informações de uma determinada empresa ou pessoa. Então, é a segurança da informação. Então, é a proteção, é a segurança, né, de informações de determinada empresa ou pessoa, né? Um conjunto de letras, caracteres que juntos formam alguma informação valiosa. E aí nós precisamos ter a segurança de que essas informações não serão vazadas. Aplica-se tanto a informações corporativas quanto às pessoas. Entende-se por informação todo e qualquer conteúdo ou dado, né, que tenha valor para alguma organização ou pessoa. Ela pode estar disponível para uso restrito, ou seja, pode ser uma informação sua, que ninguém pode ver, ou público, né, para consulta ou até compra. O conceito de segurança na questão da informática ou segurança de computadores se aplica a todos os aspectos de proteção de informação e de dados, e está intimamente relacionado com a segurança da informação, incluindo não apenas a segurança dos dados, mas também do sistema, né? O sistema, no caso, o sistema que você utiliza. Eles têm que ser seguro para poder te oferecer também essa segurança. A segurança de uma determinada informação, ela pode ser afetada por fatores comportamentais e de uso de quem se utiliza dela, pelo ambiente, pela infraestrutura que a cerca, ou por pessoa mal intencionada que tem o objetivo de furtar, destruir ou modificar tal informação. Ou seja, a segurança de determinada informação são diversos fatores. Por exemplo, você pode afetar a segurança da sua própria informação, da forma como você utiliza. O ambiente por si só, né? Por exemplo, uma chuva que venha a alagar a sala onde você tem essa informação contida em um HD e ele acaba por estragar, ou o computador, né? Ou a infraestrutura. Você no uso do computador, mesmo sem nenhum tipo de envolvimento da natureza, digamos, do ambiente, ele estraga, né? A vida útil acaba. Então, por você não ter um backup, uma rotina de segurança, você vem a perder suas informações. Então, aquela sua segurança foi comprometida. A questão da segurança são fatores, né, que nós temos, que é a questão de... São aí mais ou menos uns 5, né, que é a confidencialidade. São fatores que nós temos que preservar. Quando você tem todos eles atendidos, você subentende-se que a sua informação ela é segura, ela está segura. Confidência, ou seja, tem que ser confidente. Se é só daquilo, é só a pessoa que pode, é só ela. Então, confidencialidade. Somente pessoas devidamente autorizadas pela empresa devem ter acesso à informação. Integridade. Somente alterações, supressões e adições autorizadas devem ser realizadas, ou seja, ela tem que estar íntegra. Então você pega e cria um arquivo, um documento, onde ele contém informações como, por exemplo, um exemplo aí, né? O balanço de uma empresa. E esse documento que você criou, ele tem que chegar até o seu chefe, que é o balanço da empresa dele, né? Você é o gerente, está ali auxiliando os funcionários que estão realizando o balanço. Você confecciona todo o relatório e ele tem que chegar íntegro, né? Ao chefe. Ele tem que ser algo que quem vai ter acesso a esse balanço? Só o chefe e você. Então, somente quem está devidamente autorizado. A confidencialidade, ele já tem que atender esses dois, né? O que seria integridade? Você fez um balanço, vamos supor ali, de uma determinada quantia de produtos, valores já gastos, vendidos e investidos. Vamos colocar assim, né? O que você fez tem que chegar como você fez ao seu chefe. Isso não pode sofrer uma alteração no meio do caminho. Porque se sofrer, a integridade dele e a confidencialidade foi rompida, tendo em vista que outra pessoa teve o acesso e mudou o que estava no documento. Então, quem tem acesso? Somente quem tem autorização. E o que você fez tem que chegar. Próximo, disponibilidade. A informação ela tem que estar disponível para as pessoas autorizadas sempre que necessário ou demandado. Então, o seu chefe te pede que essa informação esteja disponível para ele na sexta-feira. Você tem a semana para providenciar e na sexta tem que estar pronto. Você faz, disponibiliza para ele, o documento chega íntegro. Porém, na hora que ele vai acessar, vamos supor aí que você tem um servidor, né? O servidor onde você armazena esse documento tem que estar ligado, senão o seu chefe da sala dele não vai conseguir ter acesso ao documento. Então, o servidor ele tem que estar ligado, funcionando, sem o risco de alguém acessar aquilo que não deve, sem o risco de alguém alterar o que tem nele, e ele tem que estar disponível para o seu chefe. Ou seja, disponibilidade. Tá? São tópicos que podem, inclusive, vir na prova, tá certo? Pode vir em prova como
critérios, fatores para a questão de segurança da informação, confidencialidade, integridade, disponibilidade, né? Esses 3 fatores que eu falei, eles representam os principais atributos ou princípios da segurança da informação, que atualmente orientam a análise, o planejamento e a implementação da segurança para um determinado grupo de informações. Outros atributos importantes são a irretratabilidade e a autenticidade. O que isso quer dizer? Você não fez o documento para o seu chefe? Você fez. E aí? Aí o documento chegou para o seu chefe errado. Ou então você fez um documento errado. Você fez o balanço, o chefe sabe como que é, ele sabe os valores, mas ele quer ver o seu serviço. E aí, na hora que chega para ele que ele vai olhar, você omitiu muitas informações. Por exemplo, a fim de desviar produto. Aí você vai dizer para o seu chefe, não, mas não fui eu. O seu chefe vai analisar a confidencialidade, ou seja, ele vai verificar se outra pessoa consegue ter acesso ao sistema, a integridade de tudo aquilo que é mantido ali, ou seja, ele vai ver se outras pessoas conseguem alterar o documento sem a devida autorização, e a questão da disponibilidade acaba sendo, né, uma mera questão de sistema disponível mesmo. Se ele vê que tudo isso confere, que o seu programa ali, o sistema, ele é confiável, ele é um sistema confiável, é íntegro, e mantém a confidencialidade e disponibilidade, claro, você não pode ir retratar, ou seja, você não pode pegar e repudiar aquilo ali e dizer que não é seu. Não pode. São atributos. Então, se você fez, você assina embaixo. Responsabilidade sua. E se chegar para ele e ele falar que está errado, você vai assumir o risco, né? E autenticidade. Tem que ser autêntico, né? O que você fez tem que chegar. Algumas ameaças à segurança. A ameaça às seguranças da informação são relacionadas diretamente à perda de uma das 3 características, né? Que no caso é a confiabilidade, integridade e a disponibilidade. Se você perder, né, qualquer uma das 3, sua segurança está ameaçada. Né? Sua segurança estando ameaçada, fica complicado, né, para confiar no seu serviço, no seu sistema, na sua forma de divulgar, de distribuir aquele produto, aquela informação, aquele arquivo. Correto? Bom, invasões na internet. Né? Todo sistema de computação ele requer um suporte para a proteção de arquivo. Esse suporte é um conjunto de regras que garantem que a informação não seja lida ou modificada por quem não tem permissão, como, por exemplo, crackers, hackers, né? Por mais que a pessoa é bondosa, pode ser que ela faça algo mal, né? A segurança ela é necessária, mais especificamente, para os assuntos gerais, enquanto que os mecanismos de proteção são utilizados para salvar as informações a serem protegidas. A segurança é analisada de várias formas. Os principais problemas causados com a falta de segurança são a perca de dados e as invasões de intrusos. As percas de dados, na maioria das vezes, ela é causada tem a questão dos fatores naturais, como um incêndio, né, no prédio, uma enchente, erros de hardware ou de software, onde, por exemplo, você compra um determinado programa e aquele programa apresenta falhas, né? Erros humanos, onde você, por exemplo, em vez de digitar 100, digita 1000, então isso vai dar um erro de dados, uma falha humana, né? E para poder evitar esses dados, é necessário você sempre ter um backup confiável, guardado longe dos originais. Para que vírus sejam identificados, é bom que você tenha antivírus. Eles devem estar atualizados e possuir até porque os vírus de computador é igual ao Covid, né? É um vírus novo que surgiu e ele sai devastando. O antivírus é como se fosse a vacina, né? Que ainda em vários estudos que tem, pode ser produzido um dia. Então, o seu antivírus no seu computador ele tem que estar atualizado, ele tem que estar numa versão bacana. Por quê? Porque como surge muito vírus, né? As pessoas que trabalham, né, que acabam cometendo esses atos a fim de roubar informações, a fim de invadir computadores, eles estão todo dia trabalhando, inventando uma forma de burlar o sistema. Então, o antivírus ele trabalha para buscar uma forma de não burlar o sistema, uma forma de proteger o sistema. Então, ele verifica quais são as falhas, verifica o que há de novo no mercado, quem está sofrendo, né? E em cima disso ele trabalha para corrigir aquela falha, para descobrir uma cura, né, para aquele vírus, ou seja, uma forma de destruí-lo ou evitar que o mesmo se apodere do seu computador. E aí ele vai se atualizando, né? E vai se agregando força naquele antivírus que você tem. Então, se você tem um antivírus, busque sempre mantê-lo atualizado e ativo, né? Tendo em vista que novos vírus, eles surgem
rapidamente. Então, hoje é um vírus, amanhã é um vírus com um nome diferente, mas que tem uma função melhorada daquilo que o anterior fazia. E o antivírus já não detecta. Então, se o seu antivírus não estiver atualizado, muitos vírus, muitos programas mal intencionados podem passar despercebido e danificar a sua máquina, corromper suas informações e tirar a sua segurança da informação. Questão dos níveis de segurança, né? Tem a segurança física, trata de ameaças, a exemplo de relâmpagos, alagamentos, onde você tem que buscar se prevenir. Por exemplo, se você vive numa região onde a chuva ela é constante, onde a queda de raios também é normal, é corriqueira, é recomendado que você tenha um aterramento muito bem feito na sua residência. É recomendado que você tenha um no-break, um filtro de linha, um estabilizador. Ah, mas por quê? Bom, o filtro de linha normalmente, assim como os estabilizadores, né? E o no-break, o que ele garante o no-break? O no-break, ele é uma bateria extra que vai garantir que se caso a energia acabar, você não vai precisar, seu computador não vai desligar. Ah, mas então eu posso ficar trabalhando? Não. Os no-breaks residenciais, eles têm uma bateria de curta durabilidade. Então você tem o quê? É o prazo para você salvar tudo que você tem no seu computador e desligar o seu computador de modo seguro, a fim de que manter a integridade dos seus arquivos, não corrompê-los, não estragar nenhuma peça, né? O estabilizador, ele estabiliza picos de energia, né? Ele vai estabilizar ali os picos de energia, onde se vem muita energia, ele organiza para que essa energia, por exemplo, não venha queimar a sua fonte. Um exemplo, né? Quando vem muita energia, o objetivo dele é o quê? É normalizar. Se vem muito, ele segura um pouco. Se vem pouco, ele dá aquela forcinha para poder a energia que sai dele ser o suficiente. E o filtro de linha, ele tem um fusível, né? Ele não vai organizar a energia e ele não vai manter seu computador aceso, mas se vir uma energia além daquilo que ele pode oferecer, ele vai queimar o fusível e a energia não vai passar. Então, de certa forma, é um meio de segurança. Segurança lógica. Trata de ameaças, a exemplos dos ocasionados por vírus, né? Violação de senha. Ou seja, você tem o seu computador, vem um anúncio de um produto milagroso que vai fazer você a pessoa mais inteligente do mundo, tomando apenas 2 comprimidos uma vez por ano. Toma os 2 de uma vez, já era. Vai ficar o ano todo inteligentão, ó, que top. Você clica naquele anúncio. O que aquele anúncio faz? Aquele anúncio pega, te redireciona para uma página, que te redireciona para outra. Quando você vê, você já navegou, já leu, já viu o vídeo, já tentou fazer cadastro, tentou ver onde é que compra, e seu computador está cheio de vírus. Porque aquele anúncio, quando você clica nele, ele é um vírus que quando você clica, você automaticamente executa aquele programa, aquele executável que tem ali por trás. E aquele programa, a função dele é instalar mascaradamente no seu computador um programa que rouba suas senhas, que rouba tudo que você digita. Ah, mas e aí, como é que eu faço para saber? Não, você não sabe. Porque eles são configurados para instalar com configurações pré-definidas, aonde uma das configurações é se manter oculto e em locais onde você, usuário, nem conhece do computador, né? O computador ele está emaranhado de pastas, arquivos, de caminhos, registro. Então, para um usuário residencial, um usuário final aí, ele não vai saber onde é que está esse vírus. Você fala, olha no registro. Sei lá onde é que fica registro. Então, procura lá nos processos de que estão em execução. Você fala, mas o que de arte de processo? Eu não sou advogado, eu não estou processando ninguém. Então, você tem que buscar o quê? Evitar clicar naquilo que é um anúncio na qual você não está procurando. Se você está procurando algo, você sabe aonde encontrar. Por exemplo, você quer comprar um calçado, Netshoes. A gente sabe que funciona porque já é divulgado, né? Ah, eu quero fazer outro tipo de compra. Americanas, Casas Bahia, Bemol, dentre outros sites, né, que tem por aí que fazem vendas de produto. Até o Mercado Livre, buscando a segurança, hoje tem o Mercado Pago, que é onde você só libera o pagamento mediante o seu produto chegar. Então é uma forma de ter segurança. Então são questões de lógica, né? Uma lógica que é nós, é o que nós vamos fazer, como vamos fazer, as prevenções que vamos tomar. São níveis de segurança. Temos também as políticas de segurança. Então lembrando que os níveis de segurança são 2, nível físico e nível lógico. Nível físico, ameaça, a exemplo de um relâmpago, um alagamento, né? E nível lógico, ameaça ocasionada por vírus, violação de senha, beleza? Bom, uma política de segurança, né, falando aí das políticas, consiste num conjunto de regras que devem ser seguidas por quem se utiliza de recursos de uma organização. Filosofia de qualquer política de segurança. Temos as filosofias, né, proibitiva e permissiva, né? Onde a filosofia proibitiva,
tudo o que não é expressamente permitido é proibido. São filosofias. E a permissiva, tudo que não é proibido é permitido. Então, aí você chega numa empresa, uma filosofia de segurança da empresa. É uma política de segurança. Nós trabalhamos com a filosofia permissiva. Então, tudo aquilo que não está aqui nessa listinha de que está proibido, pode ir. Aí na listinha de proibido, site pornô, Facebook, Netshoes, Americanas. Enfim. E aí o que acontece? Você fala, bom, o site da Bemol não é Americanas. O site da Bemol não é pornô, o site da Bemol não é Facebook, o site da Bemol não é Netshoes. Então pode, não está na lista dos proibidos, então pode. Aí você vai e acessa. Ah, mas não pode, então coloca na lista dos proibidos. Entendeu? Seria isso. Tudo que não é proibido é permitido. Filosofia proibitiva. Tudo o que não é expressamente permitido é proibido. Então ele vem lá, fala o seguinte: vocês podem acessar somente esses sites, ó, Receita Federal, YouTube para fins de pesquisa de produtos, www.nomedaempresa.com, ou seja, o nome da empresa onde você trabalha, Hotmail, Gmail, Yahoo, enfim. Os demais sites está tudo proibido. Então, o que isso quer dizer? Você só pode acessar os sites de pesquisa, os sites de e-mail, né, na navegação, os sites de questão, por exemplo, da própria empresa, né? O YouTube para fins de buscar, por exemplo, sanar dúvidas a respeito de um produto na qual você talvez tenha que vender. Então, os demais está proibido. Então, essa é a filosofia proibitiva. Proíbe tudo e libera pequenas migalhas ali para que o funcionário trabalhe. Políticas voltadas aí também, inclusive, para a empresa, né? Vamos falar um pouquinho dos tipos, né? Tipos de vírus, né? O vírus de computador, eles são pequenos programas, normalmente bem pequenos. São programas pequenos que com o intuito deles é danificar, obter informação, danificar o seu computador, tornar mais lento, né? O vírus, eles são pequenos programas capazes de causar grandes transtornos a indivíduos, empresas e outras instituições. Eles podem apagar os dados do computador, capturar informações, alterar ou impedir o funcionamento do sistema operacional e assim por diante. É comum pessoas chamarem de vírus todo e qualquer programa com fins maliciosos, mas há vários tipos de vírus ou pragas digitais, sendo os vírus uma categoria delas. Existem ainda outros softwares que são parecidos, como o Cavalo de Troia, worms, hijackers, spywares, ransomwares. E aí vem a pergunta, o que é um malware? É um software malicioso. Ware vem de software. E malicioso, mal. Então, o significado é um programa malicioso, certo? Portanto, o malware nada mais é do que um nome criado para que, quando necessitamos fazer alusão a um software malicioso, seja ele um vírus, um worm ou um spyware. Então, o vírus ele é um malware? É. O worm é? É. O worm é um vírus do tipo verme, né? Da lentidão, dentre outras características. E o spyware, que é um software de espião, né? Spy. Ele é espião, ele tenta captar suas informações. Todos eles são malware, porque eles têm objetivos maliciosos por trás. Como que eles agem? Com a internet, os vírus podem se espalhar, né, de maneira muito mais rápida e contaminar um número muito mais expressivo de computadores. Por isso, podem explorar vários meios. Entre os meios tem a questão das falhas de segurança, os bugs, né, onde sistemas operacionais e outros programas não são softwares perfeitos. Então, um vírus ele pode procurar aquela falha no programa para poder acessar, por exemplo, o banco de dados do programa e danificar e se instalar na máquina, né? Quando essas falhas são descobertas, né, dos programas e tudo mais por pessoas com finalidades ruins, né, eles podem usar vírus para poder contaminar sem que o usuário perceba, né? Porque ele não vai chegar e falar assim, o seguinte, tem uma falhazinha ali, deixa eu só dar uma olhadinha nela para poder ver o que acontece. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai ficar quieto e aí ele sabe da falha. Quando ele pensar que não, instala ali um vírus que consegue passar por aquela falha e fazer o estrago que tem que ser feito. E-mails, né? É uma prática muito explorada. O usuário recebe mensagens que tentam convencê-lo a executar o arquivo que eu estava comentando, né? Um arquivo, um anexo, um presente, né, no caso, um link, que tem ali um link nele. Se o usuário fizer isso, sem perceber, ele pode estar sendo enganado e o computador contaminado.
Existem várias formas de você embutir numa foto, por exemplo, arquivos que quando você clica na foto para ampliar ou algum tipo de execução naquela foto, naquele programa, ela executa por trás um programa. Dentre, nós vamos ver aqui, dentre os diversos tipos de programas com intenções aí maliciosas ou que podem danificar o computador, existem alguns tipos de programas que eles captam tudo aquilo que você digita ou as telas que você está usando, né? E diante disso, ele pode ser instalado de forma oculta no seu computador, você não vai saber que ele está lá. Ele capta tudo que você digita e ele encaminha tudo isso para a pessoa que configurou ele. Ou seja, a pessoa configurou, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai encaminhar para ela tudo isso. E aí ela vai receber todas aquelas informações. Por exemplo, você acessou o Facebook. Estou lá no Facebook, e aí? Acessou o Facebook, ele pega e capta lá a sua senha e seu login. Aí quando ele faz isso, você não sabe. Aí de repente sua senha não acessa mais. O seu endereço de e-mail de recuperação de senha foi alterado. Por quê? Porque alguém entrou lá com a sua senha, seu e-mail, e mudou tudo. E aí depois às vezes alguns empresários, eles utilizam a rede social para fins empresariais mesmo, né? Vendas, né, de produtos e tudo mais. Então a rede de contatos e de clientes que ele tem é muito grande. Então o hacker faz isso, rouba essas informações para poder depois dar o prejuízo e tentar conseguir algum valor, né, de resgate, né, para poder ele devolver aquela página para a pessoa. Então é um valor alto, um valor que compensa para ele, e ele devolve. E a pessoa não tem nem a garantia de que vai ter o produto de volta. No caso, o seu Facebook, usando esse exemplo aí. Downloads. Os downloads, né, que são os arquivos que nós baixamos para o computador, o usuário ele pode acabar baixando um arquivo infectado. E quando você executa aquele arquivo, ele instala, assim como na questão dos links, né, que eu falei, ele instala um programa, né? Pode ser esses que eu falei ou outros. O vírus também pode ser propagado através de uma combinação de e-mails. Por exemplo, uma pessoa no escritório pode executar o anexo de um e-mail, clicar na fotinha lá. Às vezes o cara foi numa festa e isso é dos antigos, isso é do MSN ainda. Aí o cidadão ele vai naquela festa, né? Escondido da esposa. Aí ele pega, tá lá na festa, escondido da esposa, e daí o cara sabe que ele foi, mas aí o cara não tem foto dele não. Não tem foto. Mas o cara quer hackear o Facebook do cara, o cara quer hackear alguma coisa do cara, a conta de e-mail do cara, às vezes é uma picuinha, né? Aí o cara cria um arquivozinho desses que eu falei, coloca lá numa foto de uma festa, e aí, às vezes ele até sabe como que é o local da festa e tira uma foto, às vezes até do local. E pega e fala assim, clique aqui, abre essa foto para você ver a surpresa que a sua esposa pode descobrir. Aí o cara já tá preocupado, né? Porque, meu Deus, eu fui na festa, minha esposa não sabe. Chegou uma foto do local da festa, será que eu tô bem nessa foto? O que o cara faz? Ele clica e começa a dar zoom, começa a procurar ele na foto. Aí tem um cachorrinho dando risada lá no fundo. Aí ele, vocês estão me sacaneando e tal. Aí o cara até esquece, ignora. Só que quando ele clicou na foto, ele recebeu, ele clicou, quando você clica em algo no computador, ele se executa. Tudo no computador para ele poder funcionar, você tem que dar um comando, né? Então, o vírus por si só, ele não vai se executar sozinho. Algum comando em algum momento tem que ser dado. Então, por exemplo, você tem vírus que ele se instala e aí você nem na hora que você está utilizando o computador você não percebe. Você está aqui usando, pá, bacana, não percebeu nada. O vírus não fez nada. De repente, você desliga o computador e liga e aí pronto, começa tudo a estragar. Por quê? Quando você instalou o vírus no seu computador, o comando que ele aguarda é a reinicialização. Então, quando você desligar e ligar de novo, seu computador vai dar boot no sistema operacional. Quando ele fizer isso e dar o boot, o sistema operacional vai startar, vai ligar e vai ativar vários programas que são inicializados. Nessa circunstância, quando isso acontecer, ele vai automaticamente startar o vírus que está ali configurado para iniciar junto com o sistema operacional. E você não sabe, óbvio. E aí, o que acontece nessa circunstância? Seu computador acabou de executar o vírus, então ele vai começar a trabalhar como ele foi programado para trabalhar. Então, é isso que acontece, beleza? Outros tipos, né, de malwares, né, que existem, que são softwares maliciosos, a definição
de que a praga é ou não depende essencialmente das suas ações e formas de propagação. Temos o cavalo de Troia, que ele é um tipo de malware que permite, de alguma maneira, um acesso remoto ao seu computador após ser infectado. Esse tipo de praga pode ter outras funcionalidades, como capturar dados de usuário, transmiti-los a outra máquina. Para ele conseguir ingressar no seu computador, o cavalo de Troia, né, o que ele já é meio, né, já faz jus aí ao nome, né, ele geralmente se passa por outro programa ou arquivo. O usuário pode, por exemplo, fazer download pensando se tratar de uma ferramenta para um determinado fim, quando, na verdade, é um cavalo de Troia. Esse tipo de malware não é desenvolvido para se replicar. Então, ou seja, se tem uma malware, vai ter só um malware. Não vai ficar lá com um monte de malware, cada hora que você liga tem um monte a mais. Quando isso acontece, geralmente se trata de uma ação conjunta com vírus. Então, se você tem um cavalo de Troia no seu computador e de repente tem um malware, o vírus pode fazer o seu computador propagar o cavalo, mas o próprio cavalo de Troia não vai fazer essa função, não é essa a função dele. A função dele é entrar através de uma simulação de ser falsa, igual no filme, né? Parece como um presente, um programa, e aí a partir do momento que você permite a entrada dele, ou seja, executa ele, ele se instala e permite que outra pessoa acesse remotamente o seu computador de uma forma já pré-configurada, que provavelmente quem fez esse software malicioso já está ali aguardando, certo? O worm, que eu citei lá atrás, é uma tradução, né? A tradução dele é verme. Eles podem ser interpretados como um tipo de vírus mais inteligente. A principal diferença está na forma de propagação. O worms pode se espalhar rapidamente por outros computadores, seja pela internet ou por meio de uma rede local de maneira automática. Então, temos aqui uma rede empresarial, todos os computadores configurados aqui, bacana, todo mundo na internet, temos a internet entra ali no switch, que se distribui para todas as máquinas, né? O worm está na minha máquina. Eu fui lá e peguei um worm, consegui me contaminar com o vírus. E aí? Ele pode, através da rede toda, invadir todos os computadores de uma forma muito rápida. Então, essa é uma das características dele. Ah, mas eu não fiz nada, não peguei vírus. Então, possivelmente, o vírus que invadiu a tua rede é um worm. Aí você tem que procurar um antivírus que trabalha removendo esse tipo de vírus. Spyware. São programas que, como eu havia comentado também, eles espionam as atividades dos usuários e capturam informações sobre eles. Para contaminar o computador, eles são geralmente embutidos em softwares de procedência duvidosa, quase sempre oferecidos como freeware ou shareware, que são licenças de softwares, por exemplo, como freeware, que são gratuitos, que é free, livre, né? Software livre. Ou shareware é um software que ele tem algumas limitações, mas ele tem assim, a tendência de ser livre. Então, você que quer tudo de graça, vai buscar tudo de graça, quer tudo de graça. Você pode acontecer de você baixar, fazer o download de um programa e esse programa vir contaminado com um spyware. Os dados que ele captura são posteriormente transmitidos pela internet. Essas informações podem ser desde hábitos de navegação, por exemplo, tudo que você fica procurando, eu só procuro vídeo engraçado de desenho, eu só procuro vídeo do Pica-Pau apanhando, procuro vídeo do Scooby-Doo, até questão de usuário e senha, para que quem recebe poder trabalhar com uma engenharia reversa, né? Uma engenharia, trabalhar, ver, bom, o cara acessa tudo isso aqui toda hora, então se eu fizer um programa assim assado, vai chamar a atenção dele, então eu vou fazer. Então ele vai trabalhar dessa forma. Keylogger é um outro tipo de programa, né, software, que eu também comentei sobre ele, só não havia dado o nome, que são aplicativos pequenos que podem se embutidos, né, em vírus, spyware ou até software de procedência duvidosa. A função dele é capturar tudo que é digitado pelo usuário. É uma das formas utilizadas para se capturar senha. Então o Keylogger ele vem no seu computador, ele instala, se apodera aqui, tudo que você digita a partir do momento que ele foi instalado, é capturado, salvo e enviado por e-mail, um e-mail que já está configurado nele. Ah, mas como que eu vou saber se eu tenho ele? Você não vai, como eu falei. Ele vem de uma maneira oculta que fica escondido no seu computador. Só através de talvez um antivírus ou alguém que já conheça a atividade dele, consiga descobrir o mesmo. Hijacker são programas ou scripts. Scripts são sequência de códigos que só são executados. Ele não é um programa propriamente dito. Ele é uma sequência de comandos, por exemplo. Desativa isso, desativa aquilo, faz isso, faz aquilo. Então, tem o programa, que ele é um software, né, feito, fabricado, compilado, bonitinho ali, para poder sempre estar executando. E tem o script. O script é como se fosse um documento de texto contendo a sequência de um bolo. Um exemplo, né, a receita do bolo, dizendo assim,
faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Esse script ele só é executado quando você dá o comando. Já o programa pode se instalar e ser configurado para se inicializar toda vez que o seu computador ligar. As principais vítimas eram as versões antigas do Internet Explorer, né? Um hijacker pode, por exemplo, alterar a página inicial, já que ele é um script, ele pode, toda vez que ele se executa, ele pode fazer o quê? Dar comando. E um dos comandos pode ser alterar a página inicial e bloquear para que o usuário não mude, exibir propaganda em janelas novas, instalar barra de ferramentas, impedir o acesso a determinados sites, entendeu? Então, a função do hijacker é essa. Então, ele utiliza muito dos scripts para isso. Felizmente, né, os navegadores atuais contam com recursos de segurança que limitam esse tipo de prática do hijacker, então ele acaba sendo inutilizado, mas é um tipo de software mal intencionado. Além do hijack, além do Keylogger, que é o aplicativo, o software mal intencionado, que tem como função pegar tudo aquilo que a gente digita, né? Nós temos outro que é o hijacker, que, né, não está tanto no mercado. E temos também Hotkit, né? Esse é um tipo de malware bem até perigoso, que eles podem ser utilizados para diversas finalidades, como capturar os dados de usuários. Até aí tudo certo, né? O que torna ele algo assim meio que ameaçador é a capacidade que ele possui para dificultar sua detecção por vírus, por antivírus. Os outros softwares de segurança. Então, ele é difícil de ser detectado por um software de segurança ou por um antivírus. Em outras palavras, eles conseguem se camuflar no sistema. Para isso, os desenvolvedores eles fazem o uso de técnicas avançadas como infiltrar o malware em processos ativos na memória. Então, ele não fica, por exemplo, ele não é um programa em execução de modo aleatório, ele fica num processo ativo na memória do seu computador. Então, fica mais difícil de ser detectado, porque o antivírus ele costuma escanear os programas, né? Então, o normal é ele escanear pastas, subpastas e os arquivos instalados, né? Unidade C. Então, fica mais difícil dele ser localizado. Além disso, ele também é de difícil remoção. Graças a Deus, né? A complexidade do seu desenvolvimento faz que eles não sejam tão numerosos. Então, não tem tantos, né? Mas ele é bem difícil de ser feito, porém, é feito. Temos também aí o ransomware, que é um software, né? Malware também, com uma ideia, né? Uma proposta mais ousada. Uma vez que ele está ativo, ele pode bloquear ou limitar o acesso a arquivos, pastas e aplicativos, unidade de armazenamento inteira ou até mesmo impedir o uso do seu sistema operacional. Então, ele entrou no seu computador, pode acontecer de você não conseguir nem usar mais seu computador. Para liberar esses recursos, ele costuma mostrar mensagens exigindo pagamento. É como se o computador tivesse sido sequestrado, né? Essa é a finalidade do ransomware. Temos também falsos antivírus. Quem talvez já tenha, né? Se deparado com falsos antivírus. Muitas vezes em programas que a gente vai instalar, às vezes vem uma propaganda, vem uma sugestão, instale tal antivírus, e às vezes o antivírus nem é antivírus. Não é novidade, né, que o meio mais utilizado como proteção contra vírus é antivírus. Ciente disso, os delinquentes, né, as pessoas que trabalham nessa área de criar os softwares mal intencionados, eles começaram a explorar isso, ou seja, criando antivírus falso. A propagação desse tipo de software é feita de várias formas. Nas mais comuns, sites de conteúdo duvidoso exibem propagandas que se passam por alertas. Outra situação, né, que é bem comum até. Você acessa um site vamos usar um exemplo aí, quem gosta de filme, fazer o download de filmes. E aí você acessa um site para fazer download de filme e nesse site tem ali, por exemplo, um canto ali onde diz assim, o seu computador pode estar infectado com vírus. Aí você já, fica preocupado, né? Você fala assim, eita, o que eu vou fazer? Aí você já pensa assim, aí vem lá escrito, por exemplo, deseja fazer um escaneamento agora? Você clica lá em sim. Ele até simula um escaneamento. Ele é interessante que ele simula, às vezes aparece até aquele negócio igual filme, né? Um desses negocinho redondo, aqueles negócios rodando, tipo um radar, né? E uns pontinhos aparecendo, como se fosse o vírus. Aí você fala, caramba, meu computador tá lotado de vírus. Aí aparece lá ainda, seu computador foi realizado o escaneamento 100% do seu computador. Foram localizados
15.956 vírus. Aí você fica, meu Deus do céu, meu computador tá para morrer. Aí você fica, e agora? Aí ele fala, deseja realizar uma limpeza, né? Uma limpeza no seu computador, aí você clica em sim, ele te direciona para uma página, onde ele diz, seu computador foi escaneado, detectado com 15.964 vírus, para realizar a limpeza, manutenção e garantir, né, o pleno funcionamento do seu computador, clique aqui, faça o download do nosso antivírus gratuito e realize o procedimento. Por exemplo, faça o download gratuitamente do nosso antivírus e aí você pega e clica, né? O antivírus, né? Tem um monte de vírus, vou baixar. Aí você vai lá e faz o download do antivírus. Aí o que acontece lá? Ele pega, faz o download de um programa, né? Provavelmente ali com a logomarca, tudo certinho, igual do site. Aí você pega e instala esse programa, que não é um antivírus, é um falso antivírus. Então, ele se instalou, pronto. A finalidade dele era instalar no seu computador. Ele vai ficar ali, ele vai rodar, vai falar para você que acabou os vírus e tudo certo, e você vai acreditar. Mas, na verdade, você foi infectado, né? A mais comum, como eu falei, é os sites, né, de conteúdo duvidoso. Se o usuário clica, ele é convidado a baixar um programa, acessar uma página que supostamente faz varreduras no seu computador. A suposta ferramenta, que inclusive costuma ter uma interface que lembra dos antivírus, ela simula a varredura, aponta a existência de um ou mais malwares no computador e se oferece para até limpar o sistema. Em alguns casos, ela inclusive pede pagamento. Tá? Aí, às vezes, nessa questão do pagamento, tem orientações que nós... no caso aí, ela faz o quê? Você pega e vai lá e faz isso aí. Aí ele pede pagamento. O que você faz? Você coloca seu cartão de crédito e aquele código, né, no fundo do cartão. Pronto, seu cartão pode ter sido clonado. Ou você liberou a senha dele para uma pessoa com intenções duvidosas. Se o seu limite for muito alto, se prepare para bronca, né, e para dor de cabeça. Outra situação é que quando você... Que no caso, neste caso, né, o que as pessoas fazem? Normalmente a gente não paga, a gente sempre busca uma forma mais branda de resolver, uma formatação. Ah, quanto que é o antivírus? O antivírus é R$200 a licença anual. Aí você fala, pai, se eu fizer uma formatação de 50 ali, ó, no técnico da esquina, tá filé. Aí você procura, né, a formatação. Porém, em muitos casos, o usuário ele é orientado até um antivírus pago, tendo em vista que as funcionalidades, algumas configurações são mais eficazes no pago, né? O pago ele vai te oferecer uma diversidade gigante aí de ferramentas, né, de detecção, de prevenção, de alerta, o que você vai e o que você não vai escanear, o que vai e o que não vai fazer, dentre diversas coisas. Mas ele foi orientado. Porém, existem antivírus confiáveis que são pagos e também tem a versão gratuita. Então, se é para pagar, pague nenhum que é confiável. Mas aí o usuário resolve pagar no antivírus que ele acabou de ver na internet, que deu a falsa impressão de estar ajudando. E aí ele acaba por se prejudicar, né? Uma dica, né, é que sempre se for utilizar um antivírus, utilize um antivírus de uma empresa já conhecida, uma empresa segura. Né? Temos diversos, aí, uma gama gigante de antivírus de empresas conhecidas. Os antivírus, eles são programas que procuram detectar e então anular ou remover os vírus de computador. Atualmente, novas funcionalidades têm sido adicionadas aos programas antivírus, de modo que alguns procuram detectar e remover, né, no caso, cavalo de Troia e outros tipos de código malicioso, e barrar programas hostis e até verificar e-mail. Ou seja, nesse caso, outra coisa que gera muito problema é que às vezes, né, o cliente, né, o usuário, ele tem ali um programinha chamado de crack, né? O que ele faz? Não é crack de droga não, tá, gente? É um programa, não é a droga não. Ele faz o download, por exemplo, de um programa para edição de foto, áudio, vídeo, e ele tem que pagar por esse programa. E aí ele vai e faz uma atitude muito feia, muito ruim. Ele craqueia esse programa. Então a empresa que teve todo o trabalho para criar aquele programa, ela está perdendo ele. Isso é pirataria, é crime. E aí o que o usuário faz? O usuário não sabe, o usuário quer economizar dinheiro. Eu vou pagar 200 contos se eu quero um programa para editar um vídeo uma vez por ano. E a licença anual tem 200 contos por vídeo? Vou nada. Aí você vai lá e baixa um crack. O crack, ele craqueia, ou seja, ele quebra a senha do programa
e faz com que o que você fez o download deveria pagar se torne original. Mas não é. Não façam isso. Paguem, tá? Quando você faz isso e ele se torna original, esse programinha crack ele é um programa que foi criado para quebrar aquela senha. Então, os antivírus eles identificam esse programa como um programa hostil. E a orientação que o antivírus tem é detectou um código malicioso, programa hostil, é um malware, cavalo de Troia, elimina e depois informa para o usuário o que foi, aonde foi, e se o usuário quiser, ele consegue, em alguns casos de alguns antivírus, recuperar o que foi excluído, né? Por exemplo, ele excluiu o crack lá. Se ele quiser dizer que aquele crack é um programa confiável e não um programa hostil, ele vai lá no antivírus, configura e tudo certinho, e o antivírus tem a opção de recuperar o que foi excluído. O que pode acontecer também? Muitas vezes a gente insere links, fotos, faz um TCC no Word, e você insere link, foto, um monte de coisa no seu TCC. Dentre essas montoeiras de coisa, uma delas pode ser que seja, por exemplo, aí, alguma coisa ali mal intencionado, com um código talvez malicioso, e daí o seu antivírus também pode detectar. Então, o que faz com que muitas pessoas, às vezes, tenham até certo medo, receio do antivírus, é esse tipo de problema, né? Você coloca o pendrive com o seu TCC e, de repente, seu TCC some. Aí você, meu Deus, mas o que aconteceu com o meu TCC, gente? Não aconteceu nada, simplesmente ele sumiu, porque ele tinha um código malicioso internamente. Então é natural que o seu computador, né, ele faça esse tipo de atitude aí. Alguns antivírus, por exemplo, que você pode ter no seu computador são uma lista aí deles, né? Tem o AVG, ele é mais conhecido por versões gratuitas, mas ele também possui versão paga com muito mais recursos no site www.avg.com. O Avast também tem esse site do próprio, né, no caso avast.com. Tem o Microsoft Security Essential. Ele é gratuito, né, para usuários domésticos de licença legítima do Windows. O que é licença legítima? É licença original. Craqueada? Não, original, paga. Quando você vai lá e paga lá, tô pagando cash, no dinheiro no cartão de crédito parcelado, uma licença do meu sistema operacional Windows para eu ter. Aí o sistema operacional Windows vai lá, te ativa o seu sistema, te dá um código bonitinho. Você passa a ter seu sistema original, você pagou por ele é seu. E aí? E aí que ele tem, por si só, ainda mais nessas novas versões dos sistemas operacionais, Windows 10 e tudo mais, ele tem o Microsoft Security Essential, que é o quê? É um sistema de segurança essencial da Microsoft. Então ele é gratuito. Assim, você não precisa comprar outro, né? E ele é um antivírus, um sistema de segurança da Microsoft. Tem como desativar? Tem. O meu computador tem? Tem. O seu computador com Windows 8, 9, Windows 8, 8.1, 10? Tem. Possivelmente tem. A não ser que você tenha uma versão craqueada que pode conter falhas, inclusive o mau funcionamento do Microsoft Security Essential. Norton é um antivírus bem antigo até. Né? No Windows 95, quando eu era criança, já existia o Norton. Norton Antivírus, né? E hoje ele ainda existe, ele é muito popular, de uma empresa chamada Symantec, possui versões de teste, mas que não são gratuitas. Então você baixou o Norton, ele fica um tempo no seu computador, depois ele expira e aí você tem que pagar. Panda, ele também possui versões de teste, mas não gratuitas. Ele é um antivírus bom, mas ele é um antivírus que eu considero pesado, mas é bom. Kaspersky, ele também possui versões de teste, mas não são gratuitas. É um antivírus também muito bom, tem funções voltadas para o firewall, né? Muito bom para empresas. Avira Antivírus, né? Muito conhecido por suas versões gratuitas, mas também por suas edições pagas com mais recursos. Node 32, ele também possui versões de teste. No caso, ele não é gratuito. O Makef, que é o MCAFEE, Makef, né? É uma das soluções tradicionais do mercado. Possui versões de teste, mas não gratuita. Tem o F-Secure, que ele é pouco conhecido no Brasil, mas ele é muito utilizado em outros países. Também não é gratuito. E também tem o Bitdefender, que ele conta com versão paga e gratuita. Então, vocês puderam perceber que existem antivírus, esses são antivírus bem conhecidos, tá? Existem antivírus que eles têm essa característica de ter a versão gratuita. Por quê? Para oferecer para você, usuário, a possibilidade, né, e não ter a necessidade aí de ficar craqueando, fazendo essas coisas erradas. Então ele oferece.
Ah, mas e tal da versão paga? O que a versão paga me traz de diferente? Por exemplo, aí o antivírus Bitdefender, um exemplo, né? O Avast também. Na versão gratuita, ele faz o escaneamento, ele verifica o seu computador, ele se atualiza, né? Na versão paga, você pode usar ele para fazer verificação no seu navegador de modo geral, inclusive por página. As páginas que você acessa, ele tem uma espécie de verificação. A verificação de proteção para questões de certificação e banco e tudo mais. Questão de verificação do e-mail. O Kaspersky, por exemplo, a versão paga. Você consegue fazer um tratamento ali de regras, né? Regras de firewall. Você consegue usar o antivírus como meio que um gerenciador ali de firewall, dentre outras características que já testei e funcionam. Claro que tem que dar uma dor de cabeça para fazer, mas são características a mais, né? O firewall, o que seria o firewall? O firewall ele é um sistema que visa proteger o computador de ameaças que vêm da internet. Então, tem os dois tipos de ameaças, os vírus e os malwares. Os vírus, eles atacam e danificam os computadores. São combatidos pelos antivírus. Esses malwares, que são programas que visam roubar informações, o firewall ele é a primeira linha de defesa. O Windows ele já conta com um firewall, que normalmente é ativado. Mas o que? Muita gente desativa. Ah, mas será que o meu está ativado? Se você for lá nas configurações do seu computador, vai ter o seu firewall lá. E aí você consegue ver se ele está ativado ou não. Quando você vai nas configurações, né, do seu computador, tem diversas opções, né, para você poder adicionar, remover programas, dentre inúmeras outras opções. No Windows 10, né, já tem ali na parte superior, você vai ver o Windows Defender, né, onde nesse Windows Defender você pode verificar se ele está ativo ou não e funcionando. Aí, na página do painel de controles ali do seu computador, no Windows 10, no centro ali tem um local de campo de pesquisa. Você digita Firewall e aí ele tem, né, configurações de segurança do Windows, verificar o status do Firewall. Quando você clica, você vai verificar se o seu Firewall está ativo ou não. Quando que ele não está ativo? Muitos jovens que gostam de jogar, eles desativam o Firewall porque o Firewall é uma barreira. Firewall, ou seja, wall é uma tradução literária para parede. E fire, fogo, parede de fogo. Ou seja, é uma barreira que não é simplesmente chegar e pular. É uma barreira de fogo. Então é uma barreira que é difícil de pular, uma barreira difícil de se transpor. É a barreira que fica entre a internet e o computador, limitando o que entra e o que não entra. Protegendo, né? Então, o jogo, muitas vezes, ele exige que o seu firewall seja desativado para permitir a conexão entre jogadores. Então, às vezes, o jovem, para poder jogar um joguinho, vai lá e desativa o firewall. É aconselhado que mantenha ele ativado. Ele é a primeira linha de defesa do computador. Depois vem os antivírus, as medidas de segurança, dentre outras. Mas a primeira é o firewall, que é já próprio do Windows. Não tem que pagar. Mas tem como você criar políticas, né, de firewall particulares, criar uma forma aí de trabalhar. Mas aí já é outra coisa, né, que não vem ao caso para nossas questões de prova. Atualizações, né? O Windows, ele é um sistema operacional que ele apresenta falhas, né? Todos os sistemas operacionais apresentam falhas e elas são corrigidas, né, através das atualizações. São falhas imperceptíveis que os usuários comuns não se dão conta, porém elas não passam despercebidas pelos hackers, que no caso exploram essas falhas para danificar seu sistema. Em virtude disso, a Microsoft está continuamente lançando atualizações que servem para corrigir essas falhas. É muito importante manter o sistema atualizado. E uma vantagem do Windows é que ele se atualiza automaticamente. Ah, sim, claro, se o seu sistema operacional for original. Porque se o seu sistema operacional for craqueado, as atualizações do Windows elas visam inclusive essa medida de segurança. Qual medida? A medida de verificar se o seu sistema é ou não original. Então, o que isso quer dizer? Ah, meu sistema é original, beleza. Então, o sistema vai se atualizando, vai melhorando suas falhas, vai melhorando seu sistema de segurança. Ah, meu sistema é falsificado. Então, o sistema do Windows ele começa a fazer o quê? Te avisar, falou, você pode ter sido vítima de falsificação de software. Entre em contato conosco e regularize. Ele te avisa, ele fala assim, você pode ter sido falsificado, porque o técnico que arrumou seu computador ele pode ter instalado um software pirata. Fala com a gente aqui, compra a sua licença e aí fica tudo certo. Aí você vai para a licença, né? Claro. Certificado digital. O certificado digital ele é um documento eletrônico, né, que ele é assinado digitalmente. Hoje as empresas públicas, né, órgãos públicos,
elas utilizam muito o certificado digital, utilizam muito o sistema eletrônico, né, integrado. Nós da Polícia Militar utilizamos, né, o SEI, que é o Sistema Eletrônico Integrado. Ele economiza papel e nele você tem o certificado digital. O que é o certificado digital? É um certificado, é uma garantia digital de uma que vincula, por exemplo, um documento assinado a uma pessoa, a responsabilidade de uma pessoa. É a mesma coisa que você ir lá tirar um exemplo rápido, prático, né? Você vai, faz um documento, eu declaro que estou doando ou devendo tanto de dinheiro para fulano de tal. Aí você assina. Assinou. E agora? Você vai lá, reconhece que aquela assinatura é sua, autenticada, reconhecida em cartório. Certificou que aquela assinatura é sua? É sua, beleza. Aí você entrega para a pessoa. Então, aquele é um documento válido, certificado. O certificado digital, ele é um documento eletrônico assinado digitalmente por uma autoridade certificadora e que contém diversos dados sobre o emissor e o seu titular. A função principal desse certificado é a de vincular uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Para adquirir o seu certificado digital, o interessado deve dirigir-se a uma autoridade de registro, onde será identificado mediante a apresentação de documentos pessoais, dentre outros, cédula de identidade ou passaporte, se estrangeiro, CPF, título de eleitor, comprovante de residência e PIS/PASEP. É importante salientar que é indispensável a presença física do futuro titular, né? Claro, do certificado, uma vez que esse documento eletrônico será a sua carteira de identidade no mundo virtual. A emissão do certificado para a pessoa jurídica, no caso uma empresa, ela requer a apresentação dos documentos, como registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, CNPJ e documentos pessoais e da pessoa física responsável. Então, você é o dono da empresa, você vai levar os documentos da empresa e os seus documentos pessoais. O que consta no certificado digital? A chave pública do titular, o nome e o endereço de e-mail, o período de validade, o nome da autoridade certificadora, ou seja, é igual o cartório, né? No selo que autentica a sua assinatura tem o nome do cartório, tem os registros, os dados informativos, né? No certificado digital também tem o nome da autoridade que emite o certificado, o número de série e a assinatura digital da autoridade, autenticando que aquilo ali, que aquele certificado é válido, está dentro do prazo e tudo mais. Ela é uma modalidade de assinatura eletrônica, o resultado de uma operação matemática que utiliza algoritmos de criptografia assimétrica e permite aferir com segurança a origem e a integridade do documento. Voltando lá para a segurança, lembra? É necessário distinguir a assinatura digital da assinatura digitalizada. Vixe, isso aí, ó, é batata, tá, gente? A assinatura digital não é a mesma coisa que a assinatura digitalizada. Dá para visualizar na mente aí, né, o que é, qual a diferença dos dois, né? A assinatura digital nós falamos lá atrás, tem que ter uma autoridade certificadora, você tem que ir lá, contratar, levar seus documentos, levar o documento pessoal da empresa, o seu documento pessoal, levar os documentos da empresa, ir lá para assinar. A autoridade certificadora, ela tem que ser autorizada para fazer a emissão do certificado digital. É uma burocracia. E a assinatura digitalizada? Você pega um papel, faz um rabisco, bota no scanner, escaneia, pronto, você digitalizou ou escaneou a sua assinatura. E aí o que você faz? Você vai lá no Word, faz um documento bonitinho lá, papapá, papapá, papapá. O que esse documento... Aí você faz o quê? Você vai lá, pega aquela foto da sua assinatura, recorta só a parte da assinatura, vai lá no Word e joga essa foto em cima do campo, assinatura. Aí tá lá, a sua assinatura. E aí? Você assinou o documento de verdade? Não. Você colocou uma foto de uma assinatura. Se qualquer pessoa acessar o seu computador, fazer um documento e botar sua assinatura lá tecnicamente, né, entre aspas, você assinou. Qual é a diferença? A assinatura digital, você tem que digitar a sua senha ou tá com seu cartão e identificação de acordo com a empresa. Cada empresa tem o seu método, né? A maioria usa aquele cartão que a gente vê em algumas empresas, né? E tem uma boquinha assim, você tem um cartão enfiado lá. Aquilo ali é o certificado digital, que certifica que quem está usando aquele computador está autorizado a entrar em determinado tipo de área da empresa, partes aí de imposto e tudo mais, né? Onde tem que ser a empresa mesmo que tem que acessar. Então, para isso, tem que estar certificado. A assinatura digitalizada, como eu disse, ela é a reprodução da assinatura autógrafa, no caso que a gente escreveu com a mão, como imagem, por um equipamento do tipo scanner. Ela não garante a autoria e integridade do documento eletrônico, porquanto não existe uma associação inequívoca entre o subscritor e o texto digitalizado, uma vez que ele pode ser facilmente copiado e inserido em outro documento, é que nem eu falei.
ele... O que isso quer dizer? Você vai lá, fez um documento, né? Vamos supor, vocês vai lá e faz um documento no seu local de trabalho. Entrega esse documento para o seu patrão, seu chefe, seu encarregado ou até seu subordinado. Pega esse documento, escaneia esse documento, recorta aquela assinatura e vai fazer um documento lá. Eu declaro para os devidos fins e para quem possa interessar que na data do dia 10 do mês 6 de 2020, libero para férias para férias remunerada o funcionário fulano de tal, do CPF tal, do tal. Ainda informo que o mesmo receberá um bônus pelo seu excelente serviço prestado no valor de R$5.000, que será depositado ao mês. Papá, vai lá, pá, copia, cola a assinatura, imprime, filé. E agora? Agora ele vai entrar com processo contra o chefe porque disse que ia pagar o cara e não pagou e disse que ele ia tirar férias e ele não tirou. Claro que o chefe vai mostrar, que aquele vai provar que aquele documento não foi assinado, vai ter polícia, vai ter crime, vai ter um monte de coisa. Mas você vai ter dor de cabeça. Então, por que hoje, né, o que se leva muito a sério é a assinatura digital? Porque a assinatura digital ela tem toda uma burocracia. A assinatura digital ela é irretratável, de certa forma, porque se você libera a sua senha para outra pessoa, a responsabilidade é sua. Ah, mas eu não assinei. Ele assinou sim. Tá, foi usada a sua senha. Mas não fui eu. Problema seu. Você liberou porque você quis. É sua assinatura. É você puxando para você a responsabilidade. Atributos da assinatura digital. Ser única para cada documento, mesmo que seja o mesmo signatário. Comprovar a autoria do documento. Possibilitar a verificação da integridade, ou seja, sempre que houver qualquer alteração, o destinatário terá como percebê-la. Então, nos documentos que têm assinatura digital, se algo foi alterado, para que aquela alteração tenha validade e seja, por exemplo, aí encaminhada, a pessoa que alterou tem que assinar. Então, como que é com a gente? Eu faço uma parte no quartel, né? Eu faço um documento informando qualquer coisa. Quando eu faço esse documento, eu assino e envio. E aí eu coloco lá quem é que vai receber, né? Integridade, questão de disponibilidade, tudo aquilo. A pessoa que recebe, ela vê o documento e faz o despacho do documento. Ela faz o despacho, dá o parecer dela. Vamos supor que eu peço a antecipação de férias. Aí ela fala, de acordo com a parte número tal, defiro o pedido de antecipação de férias. Ele tem que assinar. Aí o outro vem e fala assim, ante o exposto do deferimento, solicito que seja revisto, tendo em vista a falta de efetivo neste batalhão. E assina. E eu estou acompanhando. Então eu sei quem fez o quê. Eu sei quem tem a responsabilidade. Quem foi a pessoa que foi lá e falou que não era para autorizar meu adiantamento de férias. Pediu a revisão da autorização. Quem pediu foi um colega de serviço que subentendeu que deveria pedir. Eu sei que foi ele. Aí o comandante vai lá e fala assim, mantenho minha decisão, defiro o pedido de antecipação de férias. Mandou, acabou. Aí encerra o documento. Então eu vou ver que ele fez a última movimentação. Eu acompanho todo o trajeto. Eu sei quem fez o que fez, como fez. Porque cada pessoa que faz tem que assinar. Cada pessoa tem a sua assinatura. Então por que eu vou emprestar a minha, se você tem a sua? Né? Então é uma responsabilidade muito grande. Assegurar ao destinatário o não repúdio. Outra coisa, né? Que eu falei. Mas não fui eu que assinei. Foi sim. Você não pode dizer que não foi. Né? Uma vez que, a princípio, o emitente é a única pessoa que tem acesso à chave privada que gerou a assinatura. O que é essa chave privada? É sua senha, sua digital, sua foto do rosto, sorrindo, brincadeira. Mas a digital e a senha digitada, né, que você cria, que normalmente segue padrões de segurança, por exemplo, intercalar letra maiúscula, minúscula, número, caractere especial, né, asterisco, por exemplo. Então, diante dessas circunstâncias, você não pode pegar um documento que você fez, você não pode... Isso aí, ó. Assinatura do Sérgio Moro na exoneração. Bom, é isso, entendeu? Você não pode dizer assim, não, eu não fiz, né? Você não pode dizer isso. Então, eu não repúdio. É uma das características, atributos dessa assinatura, né? A assinatura digital, ela garante ao destinatário que o documento não foi alterado ao ser enviado, princípio da integridade, e ainda comprova a autoria do emitente, princípio da autenticidade. Enfim, confere maior grau de segurança, pois os documentos eletrônicos não assinados
tem características de alterabilidade e fácil falsificação. Então é muito fácil, né, você pegar um documento que não foi assinado digitalmente, muito fácil, e dizer, bom, não fui eu que assinei esse documento não, então não fui eu e acabou. Se foi feito digital, foi você. Ah, mas eu não sei como que isso aconteceu. Responsabilidade sua. Você vai ter que provar que não foi você. Ah, você está dizendo quem você acha que foi? Ah, eu devo ter deixado aberto aqui no computador de fulano. Tem como provar? Não. Então, meu amigo, se abraça com um problema, porque ele é seu. Bom, o assunto anterior foi assinatura digital. Né? Expliquei um pouco da assinatura digital e tudo mais. Agora nós vamos falar de criptografia. O que seria essa criptografia? A criptografia, ela utiliza um outro conceito, que é o de modificar a mensagem de forma que somente o destinatário possa entendê-la, certo? Para que isso aconteça, a mensagem ela é embaralhada, de certa maneira, usando alguma técnica combinada entre o emissor e o receptor, de forma que o segundo, e apenas ele, né, saiba arrumar, retornar o texto original. A mensagem, no caso, que é o primeiro. O que seria essa criptografia? É uma forma, né, que existem formas padronizadas, né? Existem tipos de criptografia padronizados. Esses tipos, né, de criptografia que são padronizados, a função deles é de poder fazer isso, fornecer uma segurança na transação de uma mensagem. Eu crio uma mensagem e mando ela, por exemplo, para um dos alunos, né? E esse aluno ele vai pegar essa mensagem e ele tem que entender ela. Uma das criptografias bem usadas é a criptografia hash, né? Que ela tem ela em MD5, tem ela em SHA-1, 2, 512, RIP MD160, dentre outros. Anotem isso aí, né? Depois vocês vão ter o vídeo gravado, vocês vão poder repetir. Elas tem assimétrica, assimétrica, né? E a função de hash. Para exemplificar, uma forma de criptografia seria, por exemplo, uma forma simples aí de criptografia, um exemplo aí prático, né? Vou mostrar aí para vocês. Um exemplo prático de criptografia seria, por exemplo, eu converter, por exemplo, aí o meu nome, né? Está aqui o meu nome e eu gostaria de encaminhar alguém algo que, por exemplo, só a pessoa entendesse. Aí é uma coisa simples, tá, gente? Coisa boba. É uma forma bem bacana que é isso aqui. A gente vai atribuir a cada uma dessas letras um número, certo? Logo, se eu tenho o meu nome aqui em cima e eu troco a letra A por 1, ficaria o quê? O U por 5 e o L eu não troco. Então a letra O, entenderam? Entenderam mais ou menos? Seria isso. É uma forma de criptografia. Daí a pessoa recebe isso aqui, ela não vai receber bonitinho, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai receber isso aqui, ó. A pessoa recebeu isso aqui. Quando a pessoa recebe isso daqui, ela olha e fala, meu Deus, que é isso? Quem sabe
a técnica utilizada, né? Mesmo que essa técnica seja uma técnica simples, né? Mas quem conhece a técnica utilizada pode fazer um livro, um texto, né? Por exemplo, aqui eu coloquei como 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas a pessoa poderia ter colocado como desenhos, né? Por exemplo. Entendeu? Se a pessoa tivesse feito dessa forma aqui, você já imaginou o texto? O texto ficaria embaralhado, ficaria uma bagunça. Ou ela poderia, por exemplo, definir que a primeira linha do texto fica dessa forma. A segunda linha do texto é dessa outra forma. Então, quem recebe o texto tem que saber a lógica que foi usada para criptografar. Tendo feito isso, né? Tendo feito isso, a pessoa aí que no caso fez a criptografia e a pessoa que vai receber a mensagem sabendo descriptografar, ela vai enviar a mensagem. Se essa mensagem for interceptada no meio do caminho, a pessoa que roubou essa mensagem vai ter dificuldade, né, para poder aí quebrar o código, entender, para poder traduzir aquela mensagem e obter aquela informação. Entendido? Então, nós temos aí as formas, né, que eu comentei, que é as questões de criptografia, onde tem a chave privada ou assimétrica, a criptografia chave pública ou assimétrica e as funções de hash. Essas criptografias, elas são tipos de criptografia, né? Na verdade, existem um monte. Tem criptografia para a questão do Wi-Fi, tem criptografia para isso aqui, né? Questão de, por exemplo, criptografia de chave pública. Nesse tipo de criptografia, usamos duas chaves distintas, né, de duas formas distintas de fazer essa conversão, de modo a obter comunicação segura através dos canais de comunicação que não são seguros. É uma técnica que ele é par de chave, né, diferente, né, como se diz. Cada participante ele possui uma chave. Então, que para poder quebrar o código, entendeu? Então, por exemplo, eu sei uma parte, você sabe a outra e por aí vai. E aí tem as outras, né? Uma forma fácil de você, por exemplo, quebrar converter, né? Na própria internet você pode fazer testes, né? Por exemplo, converter hash MD5. Você faz essa pesquisa e você pode criar uma mensagem, mandar para a pessoa. Aí existe um site, né? Que é o md5hashgenerator.com. Ele gera a hash MD5. E ele também vai fazer a conversão. Então você pode pegar e criar. Você usa ele para poder criar uma hash ou decodificar ela, né? Você cria, por exemplo, um livro, um texto gigante, manda para a pessoa, você manda para o seu amado aí, sua namorada, seu esposo, você manda lá aquela declaração e fala, descobre, traduz. Se você traduzir, você ganha de mim o que você quiser. E aí, como é que ele vai fazer? Ele não vai saber, não vai entender nada, porque vai virar um emaranhado de coisa. Agora, se ele souber, ele vai fazer o quê? Ele vai acessar o site, né? Vai fazer ali a decodificação e vai pegar essa chave e vai poder, né, descobrir a mensagem que foi contida, né, naquela mensagem. Por exemplo, né, uma hash aí, vamos colocar aí uma hash MD5, né? Vou colocar aqui um texto. Esse aqui é o texto de uma hash MD5 que eu criei. Vocês conseguiram ver aí, né? É um texto de uma hash MD5 que eu criei. Então, esse texto aqui que eu criei, ele é uma palavra. Isso aqui é uma palavra, mas ela foi convertida. Ela foi convertida e aí você lê isso aqui, você não sabe o que você está lendo aqui. Vamos supor que eu vou mandar essa palavra para minha namorada, um exemplo. Se eu tiver uma namorada, eu vou mandar para ela. Um dia que eu arrumar uma esposa e casar, eu mando para ela. Aí eu vou pegar essa palavra e vou falar assim, ó, traduz aí. No dia que você traduzir, você pode pegar e me pode pegar e me falar aí que eu vou, né? Aí ela pega e procura o decodificador, ela vai descobrir o que está escrito naquela hash, né? Naquela hash MD5. Aquela hash MD5, no caso, eu peguei ela
Eu fui no site, fiz a conversão e ela é simplesmente essa palavra. Simplesmente te amo. Então eu peguei a palavra te amo, simples e pequena, e fiz virar esse emaranhado de número e letra que vocês puderam ver aí. Tá certo? Então, claro que um espaço a mais, um espaçamento, a letra maiúscula, a letra minúscula, tudo isso faz diferença na hora de fazer a hash. Então, tem diferenças. Às vezes eu fiz a hash no formato tudo maiúsculo, e você tenta fazer a mesma hash no formato com algum tipo de diferença de letra ou fonte ou espaçamento, e ela pode dar algum tipo de alteração, né? Mas a questão aí da hash, para vocês entenderem no caso, é isso, entendeu? A função dela é criptografar uma mensagem para dar a ela uma segurança maior, tá certo? Bom, esse assunto, né, esses tópicos, a gente chega ao término desses tópicos. Então vamos fazer aí alguns exercícios, né, para poder fixar um pouquinho desse conhecimento que a gente adquiriu até agora. E aqui nos exercícios, né, nós temos aqui a primeira questão, né, técnico judiciário da FCC. Um usuário de computador observou que ao conectar um pendrive no computador, os arquivos do pendrive foram transformados em atalho, não conseguindo acessar os arquivos originalmente armazenados. E esse sintoma é característico de um malware do tipo... Aí eu sei que é complicado, mas vocês podem fazer isso aqui por eliminação, certo? Por exemplo aí, o spyware, a gente viu que ele é um espião. A questão não fala nada de espionagem. Então você já elimina a questão da letra A. O keylogger, ele tem a função aí de roubar aquilo que você digita. Então você já elimina o keylogger, porque aí a questão, ele não fala de pegar tudo aquilo que você digitou e enviar para alguém, não. O adware, ele é um software de advertisement. O que significa essa palavra em inglês estranha? Significa tipo uma propaganda, um aviso. Então ele é um software que vai ficar fazendo propaganda e tudo mais, certo? Agora sobra aí a letra C e a letra D. Aí agora cabe a vocês tentar aí, facilitei bastante, tentar ver o que pode ser e qual que pode ser. Vamos lá? Vou dar alguns segundos aí para vocês poderem responder. Questão número 2, também da FCC. Existe aí uma série de recomendações para fazer o uso seguro de webmail. O webmail é aquele site onde você consegue acessar os seus e-mails, certo? Beleza. Como a criação de uma senha de acesso adequada, a não abertura de links suspeitos e a utilização de conexões de acesso ao webmail segura. Uma conexão é considerada segura se o endereço da página do provedor de webmail utilizada
no acesso ao e-mail for iniciado por... Bom, esse conteúdo ele já foi visto, né? Eu já comentei sobre, então vamos ver se vocês vão lembrar. Vamos corrigir aí essas questões, tá? Para poder a gente ver quem errou. Na questão número 1, a maioria aí, no caso todos, né, colocaram que seria o worm. Só que o worm ele é um vírus que ele infecta o computador. O que infectou o pendrive é um vírus. O worm ele é um malware, desculpa. O worm ele é um malware que infecta o computador. O verme, né? Dito como verme. Isso que acessou, que transformou tudo em atalho, ele é um vírus que está danificando. Então ele está presente no pendrive, né? A colega de classe está com um pendrive com vírus, com esse tipo de problema. Então ela está com um vírus que está no pendrive, naquele aparato ali. E ele tem que ser removido. A letra certa é a letra A. Questão número 2, né? Perdão, gente, perdão. A correta na questão número 1 é a letra D. D, tá bom? E a letra A é a resposta correta na número 2, que é o HTTPS. O HTTP, ele é um acesso normal para quem tentou, né? Quem, no caso aí, fez a questão da conexão nele. Ele é um acesso normal, tá, gente? O HTTPS, no final dele, o S, significa que é uma conexão segura. É uma forma que os navegadores encontraram de identificar que aquela conexão é segura. Então, quando você faz o acesso ao HTTP, é como se o navegador ficasse um pouco mais relaxado com a segurança, certo? Assim por dizer, como se ele ficasse mais relaxado. E, no caso, com o HTTPS, é como se você estivesse informando para o navegador que você quer a navegação segura. Então, no caso aí, a resposta correta seria a letra A, HTTPS. Falando do backup, né? Vamos mudar de assunto, vamos avançar. O backup, ele é uma forma de você garantir a integridade física, lógica, digamos assim, dos seus dados e informações. É uma cópia de segurança de dados e arquivos importantes de um computador. Normalmente são efetuadas essas cópias com a finalidade preventiva contra falhas gerais do computador, como, por exemplo, tanto os danos físicos quanto vírus e invasões. Qual é o objetivo do backup? Eu fiz um backup hoje, amanhã eu liguei o computador, caiu um raio e queimou tudo. E aí? E aí que você tem um backup, você compra um computador novo, ou então conserta o seu computador, trocando as peças danificadas, instala um novo sistema, configura tudo e restaura o seu backup. Tudo que você tem salvo vai voltar. Eu não tenho backup, perdeu tudo, comece do zero. Então, se você tem um backup e tem uma rotina segura, uma rotina eficaz de criação desse backup, né? Por que rotina? Bom, porque os backups eles têm que ser feitos de modo que tudo que foi alterado, por exemplo, você tem um backup de músicas e uma das músicas ficou ultrapassada e você não quer mais.
e vem músicas novas. Então você coloca essas músicas novas no lugar das velhas e joga as velhas fora. Você economiza espaço e você está sempre atualizado. Então você está atualizando o seu backup de acordo com as modificações que você mesmo fez. Então quando acontecer alguma coisa, você não vai ter aquelas músicas velhas. Quando você restaurar o backup, por exemplo, você não vai ter as músicas velhas. Você vai ter as músicas novas. Por quê? Porque foi o backup que você organizou. Então você tem que ter uma rotina de criação do backup, uma rotina segura, uma rotina aí que, por exemplo, te dê a segurança no caso aí, né? Por exemplo, você faz um backup todo dia à noite. Então tudo que você fez durante o dia vai ser salvo. Um backup empresarial, né? Tudo que você faz durante o dia, ele vai ser salvo. Como ele vai ser salvo, ele é à noite, então o que isso quer dizer? É bom, é bom. Mas se, por algum acaso, meio-dia, seu computador queimar, tudo que você fez, das 8 horas até o meio-dia vai ser perdido. Porém, é do dia anterior ao tempo passado, tudo será salvo, né? Já que o backup já foi efetuado. Mas daquele momento, das 8 da manhã até o meio-dia, vai perder. Ah, é um risco, né? Porque você não vai botar seu computador para fazer um backup a cada hora. Pode, pode. Só que aí o computador tem que parar para fazer o backup, né? Existem vários tipos de backup. Suponhamos aí que o computador pare para fazer esse backup, você vai perder muito tempo. A cada hora você vai perder alguns minutos para poder fazer um backup de sobrepor, né? Que é um backup que vai sobrescrever os arquivos novos ou alterados. Os backups, eles podem ser feitos de várias formas, né? Que vão desde a forma simples, que é a cópia de dados por dispositivo, como CD, DVD, pendrive, até formas complexas, como cópia de dados em nuvens, que é o cloud backup, né? A gente viu sobre o cloud computing, né? Computação na nuvem. E aí tem também o cloud backup, que é o backup na nuvem, utilizando aquele mesmo metodologia de trabalho, né? Onde você contrata um serviço na nuvem, onde nesse serviço você tem um limite de espaço e algo oferecido. E aí você utiliza questão de espelhamento de disco, entre outras formas, para poder realizar os seus backups. Dentre elas, você pode pegar e configurar o seu acesso àquela conta para que seja feita a rotina de backup e aqueles arquivos fiquem salvos naquela conta que você tem na nuvem, né? Ou então, no caso, tem o espelhamento de disco. O que seria o espelhamento de disco? Alguns servidores, eles vêm com essa forma de segurança. Um servidor, quando você adquire um computador denominado servidor de fábrica, normalmente ele é mais robusto. Essa questão do servidor ser robusto é o que? Ele aguentar ele tem uma fonte, né? Uma fonte melhor para gerenciamento de energia. Ele tem a questão do disco, do HD. O HD, que é o HD, é o local onde você vai armazenar suas informações, ele não vem com um, ele vem com dois. Dois HDs, vamos colocar lá, 2 HD de 1 TB, certo? Beleza. O que você vai fazer com 2 HD de 1 TB? Bom, no primeiro HD você vai trabalhar. O segundo você vai espelhar o primeiro. Ou seja, tudo que você tem no primeiro HD vai para o segundo. Ah, caiu um raio, queima o primeiro, não vai queimar o segundo. Porque o segundo não está em operação. O segundo ele só entra em operação no momento do backup, aonde vai ser feito o espelhamento. Então você tem o seu servidor montado, sua empresa está toda configurada, está bacana. Aí você vai lá, coloca seus estoques, 300 mil peças no estoque. Vai dar um trabalhão. Vai ficar uns meses aí fazendo isso aí. O que você faz em seguida? Fez tudo isso aí, acabou o serviço, dá aquela descansada. Antes de você ir tomar um chopp com os amigos para comemorar, faz o espelhamento do disco e deixa o computador fazendo o quê? Salvando tudo que você fez no outro HD. Quando ele termina, o outro HD entra em inatividade, ou seja, ele não recebe cargas de energia. Então, se o seu computador levar uma descarga elétrica e queimar o computador todo, o seu HD está preservado. É uma forma? É uma forma. Mas, né, onde no caso aí, nesses casos do backup, você tem que configurar a hora e data previamente para poder fazer. E depois disso não tem intervenção humana. Então, feito aí a rotina do backup, posterior a isso, você não precisa fazer mais nada. Está configurado certinho? Tem espaço? Está tudo certo? Filé, bacana, só esperar o backup. Ah, mas e aí? Eu contratei só 1 GB, 15 GB de espaço. Meu backup tem 16, então você vai ter que contratar mais espaço. Como o seu backup, por exemplo, for um backup de sobrescrever lá, onde ele vai substituir os arquivos alterados, é pouco a mudança, né, ali de peso, né? Por exemplo, um backup de uma empresa, ela tem lá todas as peças cadastradas.
Esse backup é de cadastro. Então, esse backup, o que ele vai mudar? Ele vai mudar o estoque em número, né? Por exemplo, o que tinha de 20 peças, agora tem 15. Aí, ele fez o backup, agora está com 15. Agora está com 30. Porque como é uma empresa muito grande, fazer um balanço todo final de semana vai dar trabalho, né? E não dá conta. Formas. Inicialmente, devemos ater alguns fatores antes da realização de um backup, dos quais vamos dar uma analisada, né? Que é o que? A escolha dos dados. As cópias de dados, elas devem conter apenas arquivos pessoais e confiáveis de usuário. Arquivo do sistema operacional e de instalação de programas, eles não podem fazer, não devem, né, fazer parte do backup. Além dele ocupar espaço desnecessário, porque, por exemplo, se é um arquivo do sistema e o seu computador queima, quando você instalar o sistema de novo, o próprio sistema vai pôr esses arquivos lá, certo? Então não tem necessidade de fazer backup. Questões aí, por exemplo, você não vai fazer, no caso, programa de instalação, você faz o download desses programas na internet. Então, sem contar que os programas de instalação normalmente são atualizados. Então, às vezes, você fez um backup de um programa de instalação da versão 1, e quando você faz o backup, você já está lá na versão 24, 25, 26. Então, fica complicado, né? Você fazer um backup e quando você perde tudo, você volta para a versão 1. Se o sistema, às vezes, já está até obsoleto. Então, sistema de programas, né, de instalação, você não precisa fazer backup. Até porque também os sistemas do Windows ou esses programas, eles podem conter vírus ou até um arquivo corrompido. E isso pode danificar o backup, tendo em vista que alguns backups verificam a integridade dos arquivos copiados. Então, se o seu arquivo que você está querendo copiar está corrompido, ele vai travar, vai dar erro, vai dar problema, dor de cabeça. Não busquem dor de cabeça, busquem soluções, certo? Questão de mídia que a gente pode utilizar. Você tem que escolher a mídia para a realização do backup de acordo com a relevância e tempo, né, que os arquivos vão ser mantidos. Então, se você escolhe um CD, por exemplo, aqueles CDs antigos, né, de CD virgem, né, que você compra e efetua ali a gravação, esse CD ele tem um prazo de validade, de vida útil, né? E se você planeja manter aquele CD por 11, 12, 15, 20 anos ali com aquele backup, pode ser que ele não chegue a durar tudo isso. Se você compra um HD externo, ele tem um prazo. Entendeu? Por exemplo, se você contrata um serviço por 1 ano de uma empresa de cloud backup, ela tem essa validade. Então, se você só quer manter por 1 ano, é lá que você vai pôr. Agora, se você quer manter por mais, ou você renova o seu contrato, ou você arruma outras formas de manter esse backup, além daquela. Tem que ter só uma? Não. Pode ter. Você pode pegar o backup, salvar ele no HD, no DVD. Você pode salvar ele num pendrive que caiba, né? Você pode salvar ele na Cloud Backup, na nuvem. São diversas. Você pode criar o espelhamento. Você pode pegar o backup, botar em outro computador e ter tipo 2 computadores sempre exatamente iguais e um deles ainda realizar o espelhamento. Tô com muito medo de perder. Faz tudo isso. É um investimento muito alto, mas faz, né? O que seria hoje interessante é o uso da nuvem. Por quê? Porque o backup, como eu falei, ele tem um tamanho, um peso. Quando você contrata aquele serviço, aí naquele serviço você não está contratando só o espaço, você está contratando a garantia de que aquilo vai estar funcionando, né? Então você está direcionando, né? Terceirizando ali, direcionando a responsabilidade de manutenção física daquele espaço. Então eles vão ter que fazer um backup do seu backup para que se eles tiverem um problema, por exemplo, físico, eles tenham como te devolver aquilo que você contratou. As empresas, né, de cloud backup, por exemplo, de empresas de nuvem, né, que oferecem armazenamento na nuvem. O serviço de backup online, eles são interessantes, né? Mas aí tem um detalhe, né? Por exemplo, se você quiser manter os seus dados realmente seguros, é bom providenciar uma cópia física deles também. Uma boa saída é fazer uma combinação de 2 seleções, de 2, né? Usando um serviço de nuvem como redundância no meio físico. O principal problema do serviço online é que a restauração de dados em caso de falha ainda é muito mais lenta do que a cópia das informações armazenadas em um disco externo ou até DVD. Então, você pegar esses arquivos que você tem e mandar ele para a nuvem e depois você precisar resgatar esses arquivos, ela é mais lenta, né? Tendo em vista a conexão de download, upload, tendo em vista talvez a região, tendo em vista o clima, tendo em vista diversos fatores, ele pode ser mais lenta do que você ter ela no HD externo. Então, ter a forma física e ter a forma online é uma garantia, né? Porque a forma física ela pode queimar hoje. Então, você vai do jeito mais lento. Do jeito mais lento vai funcionar. Mas enquanto a forma física, que é o HD, por exemplo, né, ou o DVD, funciona, vamos usar ela, que ela é mais rápida. Vamos manter a forma online,
mas para critérios de segurança. Então é interessante se ter as duas formas. Outra questão é que também, se não tiver internet, como é que você vai fazer o download dos arquivos, né? Aí sua empresa estragou tudo, quebrou tudo, danificou e a internet na cidade caiu. Aí o técnico vai lá na tua empresa, arruma os computadores, está tudo bacaninha. Porém, vem aquele pequeno problema. A internet não está funcionando. Como é que ele vai fazer o download do seu backup e deixar redondinho para você? Não vai. Certo? Bom, agora nós vamos falar sobre qual é o melhor software, né, para usar. Tanto no Windows, desde a sua versão Windows 7, quanto no macOS, contam com ferramentas de backup nativo. O que isso quer dizer? O próprio sistema operacional conta com a ferramenta de backup. Nos dois sistemas, são opções simples, mas eficientes. É só configurá-las adequadamente e estabelecer a rotina, como eu havia comentado. É só configurá-las, né, para que elas realizem para que elas aí realizem o backup. Então, quando vocês configuram ela de modo adequado, ela vai realizar esse backup com uma rotina frequente, né, evitando aí aquele problema de ficar um dia sem, 2 dias sem, e bem no dia que não faz é o dia que você mais precisa, que é o que normalmente acontece. Posterior a isso, né, tem uma série de outros programas pagos e até gratuitos que são específicos para essa área. É só realizar uma pesquisa e você vai ver vários deles. Eles são mais completos e oferecem maior controle sobre o seu backup, com a possibilidade de usar um disco na rede, restaurar pastas ou arquivos específicos e até criar a imagem do disco, né? Temos também o backup consistente e inconsistente. Os backups consistentes, né, que é o cold backup, é um backup tipo congelado, ele é consistente. Ele é feito com a base desligada e em modo mount, tipo de montagem, né? Consiste basicamente em fazer um backup sem que a base esteja com transações ativas, garantindo assim que todas as transações previamente realizadas estejam consistentes. É o processo de fazer o backup de um banco de dados que não está em uso. O que isso quer dizer? Bom, o que quer dizer? Quer dizer que no ato que você está efetuando o backup, o seu banco de dados não está em uso. Ah, mas tá, e aí? E aí que não tem o risco de, por exemplo, você fazer um backup hoje e amanhã cedo o seu backup já não ser atualizado. Você faz um backup hoje de uma contagem de produtos onde totalizaram 10 mil produtos e amanhã, na hora que você vai verificar o seu sistema, não está 10 mil, está lá 8 mil. Mas por quê? Entendeu? Porque durante o seu backup as vendas continuaram e vendeu aí 2 mil produtos. Então, a modalidade de backup consistente é o quê? É você fazer o backup quando o seu banco de dados não está em uso. Então é o quê? Por exemplo, à noite, não tem mais ninguém vendendo nada, nada vai sair do estoque, nada vai ser alterado no banco de dados. Então agora eu faço o backup. Acabou o backup, aí você compara, né? O backup com o original, está idêntico. Aí beleza, está feito seu backup. Consistente. Entendeu? O backup consistente, também conhecido como hot backup, feitos com base aberta e gerando transações. Um ponto de recuperação obtido em tempo real, sem interromper a operação do sistema no computador. É o processo de fazer backup de um banco de dados que está online em uso ativo. Então, o backup inconsistente é óbvio que é o oposto do consistente. O que isso quer dizer? Enquanto o backup está acontecendo, aqui na sala do TI, lá fora os vendedores estão vendendo. Então, quando você terminar o backup, se você for fazer uma comparação, haverá divergências. Ah, mas o backup foi feito. Por exemplo, o backup de agora recupera tudo que foi feito até aquele momento ali, menos as vendas que acabaram de ser realizadas no decorrer do backup. Né? Em organização em todo, os backups dos dados é de extrema importância, uma vez, né, que a perca de alguma informação pode comprometer a continuidade do negócio. Então é muito importante que realizem sempre os backups com a finalidade, né, de você
evitar essa perca, né? Até porque, por exemplo, se você tem o serviço e você perde informação... Já pensou a Coca-Cola perdendo a receita dela? E aí? Todo mundo que sabe da receita da Coca, some, perde a memória, acabou, tchau, obrigado. Imagina, acabou, não existe mais fabricação de Coca-Cola. Não pelas pessoas que gostam da Coca-Cola, mas pelas pessoas que ganham dinheiro com ela. Seria um prejuízo enorme, entendeu? Falando ainda de backup, nós temos um tipo de backup chamado de full, ou completo. O mais básico e completo tipo de backup é o full, mais básico e completo, né? Como o próprio nome já diz, o backup full faz cópias de todos os dados para o outro conjunto de mídia, que pode ser o disco, DVD ou CD. Se uma organização possui a política de realizar o backup todos os dias, todos os dados serão copiados diariamente, independente de terem sido modificados ou não. Então, o que quer dizer? Você tem lá 32 arquivos. Vamos colocar que são 32 receitas de bolo para copiar. E todo dia você vai fazer o backup. Só que você é uma empresa, uma confeitaria, você faz bolo. E você testa os bolos, então isso quer dizer que suas receitas podem sofrer alterações de acordo com novas descobertas. Ah, esse bolo aqui com glacê fica melhor do que sem glacê. Esse bolo aqui é melhor colocar cereja. Esse bolo aqui que tem cereja, vamos trocar ele e colocar chocolate branco em volta e chocolate de brigadeiro em cima. Então, você muda a receita. E aí você mantém essas receitas guardadas. Todo dia você faz um backup delas para manter a integridade e, né, as alterações. O backup full, ele vai fazer o quê? Você tem a receita do bolo número 1, bolo com cereja. Suponhamos aí, suponhamos que você não vai mudar a receita número 1, mas beleza. Mas você muda o restante tudo das receitas. Ele vai copiar todas as receitas alteradas e a receita número 1 também. Então ele vai gastar mais tempo, porque por mais que a receita número 1 já esteja lá na base do backup, ele vai copiar ela. Então, se a receita número 1 ocupa um espaço de 100 mega, e 100 mega leva 10 segundos para serem copiados, o seu backup, que você poderia gastar 50 segundos, você vai gastar 60 segundos. Então, você podia gastar menos de 1 minuto, você vai gastar 1 minuto completo para copiar. Por quê? Porque aquela receita número 1, ela já estava lá, porém, você vai ter que copiá-la de novo, porque você está fazendo um backup full. Você vai copiar tudo que tem. Temos o backup incremental. O backup incremental é a cópia de todos os dados que foram modificados, desde o último backup de qualquer tipo. O último backup pode ser até um backup full, né? Por exemplo, o último backup que você fez ontem foi um backup full, copiou tudão. Ou então você copiou, ou então você até fez um diferencial ou até o incremental mesmo. Ontem foi um incremental. E hoje eu vou fazer um incremental. Aí, no caso, o que isso quer dizer? O incremental, ele vai incrementar. Então, significa que a receita do bolo número 1 foi alterada? Não. Fechou. Então, e agora? Não foi alterada? Então, a gente não mexe nele. Ah, mas a número 2 foi. Opa, então a gente sobrescreve ela e salva atualizado. Incrementa ele. Bom, vamos lá. Temos também aí o backup diferencial. A operação diferencial ela é semelhante ao incremental na primeira vez em que ela é realizada. Na medida em que irá copiar todos os dados alterados desde o backup anterior. No entanto, cada vez que é executado após o primeiro, serão copiados todos os dados alterados desde o backup completo anterior e não em relação ao último backup. Então, essa diferença fica mais voltada para a relação, por exemplo, do backup. Por exemplo, você faz backup todo dia. Quando você começou? No dia 1 do mês. No dia 1 você fez o seu primeiro backup. Entendeu? Então, aqui ele fala voltado ao backup completo. Então, o diferencial é isso. Ele é semelhante ao incremental. Só que daí, na medida que você vai fazendo os backups, em algum momento você vai fazer um backup completo, salvar tudo. No entanto, né, cada vez que ele é executado, após o primeiro backup, serão copiados todos os dados alterados, desde o backup completo, não o incompleto, no caso, é desde o backup completo, ou seja, o full. Então, quando ele faz o diferencial é baseado no backup completo e não no backup incremental. Ele vai copiar, ele é semelhante ao incremental. O que isso quer dizer?
que ele vai copiar aquilo que foi alterado. Mas ele vai copiar aquilo que foi alterado com base no backup completo. Se você fez um backup completo na segunda, na terça você fez um backup incremental, na quarta você fez um diferencial, o diferencial vai se basear no completo e não no incremental. Entendido? O backup diferencial ele armazena os dados alterados desde o seu último backup full, ou seja, completo. Assim, ele irá armazenar mais dados do que o incremental, embora, normalmente, menos do que o completo. Isso exigirá mais espaço e tempo do seu backup do que os incrementais. Por outro lado, a recuperação dos dados tem que ser mais rápida, porque o tipo de serviço, né, ele é mais demorado para enviar, mas para recuperar é melhor. Já que só é necessário o último backup diferencial e o último backup full, enquanto o incremental necessita de todos os incrementais e o último backup full. Então, o que a gente entende? A gente entende que durante o mês, se você fez lá 5, 10 backups e o primeiro foi completo, porque normalmente o primeiro backup que a gente faz sempre é completo, né? Já que o nosso objetivo aí é agregar ali tudo que a gente quer salvar. A partir daí, você começa a fazer o quê? O backup incremental. O que é o incremental? Segunda-feira, salvei todos os arquivos, né? Terça-feira, ele vai criar uma pastinha. Segunda, tem lá 1 GB de arquivo. Na terça, são tipos de programa. Cada programa tem sua forma. Tem uns que sobrescrevem, tem alguns que eles criam pastas, né? Por exemplo. Na terça-feira, ele cria lá um backup que ele lê o backup da segunda, verifica o que foi alterado, e isso que foi alterado ele manda para a pastinha da terça. Ele não vai mandar tudo aquilo que tem na da segunda, por exemplo. Ele não vai mandar as 32 receitas de bolo, ele vai mandar a receita número 2 com as alterações. Então, no backup da segunda, se você tentar restaurar só o da segunda, você vai ver lá a receita do bolo número 2 sem as alterações. Se você restaurar ele e depois dele você restaurar o da terça, aí as alterações serão substituídas. Então, daí você vai ter a forma atualizada. E se você tem backup da semana toda, então quer dizer que cada alteração no incremental, cada alteração que você fez, é o que vai ser salvo naquele dia. Ele não vai salvar tudo, só aquilo. O diferencial não, o diferencial ele salva tudo com base no último, entendeu? Então, com base no último que ele vai fazer isso aí, no último, no caso, o completão. Temos também o incremental para sempre. Ele funciona como o incremental. O que faz um backup incremental para sempre diferente de um incremental normal é a disponibilidade dos dados. Como você deve se lembrar, a recuperação de um backup incremental requer o backup completo. Tem que ter o completo para depois. Você primeiro recupera o completo, que é o mais desatualizado que tem, e depois você recupera o incremental, onde ele vai atualizar as alterações de acordo com o que foi feito e te entregar atualizado até a data onde foi feito o seu último backup. Né? Então, como você deve se lembrar, a recuperação de um backup incremental requer o backup completo e cada backup subsequente, até o backup que você precisa. A diferença do incremental para sempre é que ele automatiza o processo de recuperação. Então, é automático. No incremental normal, quando você vai recuperar, é um por um, né? Você faz de um, depois você faz do outro, depois você faz do outro, e assim vai ad eternum, até acabar tudo. A diferença do backup incremental para sempre é que ele automatiza o processo, de modo que você não tem que descobrir quais conjuntos de backup precisam ser recuperados. Em essência, o processo de recuperação de dados incremental para sempre torna-se transparente e imita o processo de recuperação de um backup completo. O que isso quer dizer? Ele por si só ele vai fazer essa análise de, ele alterou o número 2 aqui, então ele recupera o completo, depois ele recupera o número 2, sobrescreve. E no outro dia ele alterou de novo 2, então ele já joga o mais atualizado em cima. E você vai ter a sua gama de arquivos atualizado de acordo com o último dia em que você realizou o backup. Tudo bem? Bom, esses são os nossos últimos assuntos, né? Vamos realizar aí mais alguns exercícios para que a gente possa estar tentando dar uma fixada aí no nosso conteúdo. Eu vou jogar aí o exercício na tela para que vocês possam estar dando uma lida e a gente possa estar realizando eles aí para poder finalizar a aula de hoje, tudo certo? Bom, vamos lá.
Questão de número 1. Realizar cópia de segurança de uma forma de prevenir a perca de informações, né? É a questão do backup. Qual que é o backup que só efetua a cópia dos últimos arquivos que foram criados pelo usuário do sistema? Questão de número 2. Como é chamado o backup em que o sistema não é interrompido para a sua realização? Na questão de número 1, ele pede, né, qual é o backup que só efetua a cópia dos últimos arquivos que foram criados pelo usuário ou sistema, certo? Bom, todos os colegas aí optaram pela letra A e todos acertaram. Parabéns, prestaram atenção, backup incremental. Ele copia os últimos arquivos que foram criados, né, ou alterados. Então, parabéns aí para vocês. Questão de número 2. Como é chamado o backup em que o sistema não é interrompido para a sua realização? Bom, aí nós tivemos duas respostas, né? A resposta da letra C e a resposta aí da letra B. Bom, a resposta correta é a letra C, é o hot backup. O cold backup é aquele backup estático, né? Aquele backup consistente, que ele é feito de forma, lembra que eu falei? Ele é cold, pensa como se fosse congelado, né? O backup hot é no calor da ação, hot é quente, é o backup quente. Pensa que o backup quente é realizado no calor do agito do dia a dia. Então ele é quente, ele é fervoroso. Então ele é o quê? Feito durante, não interrompe o sistema, é durante o trabalho. E o backup cold pensa como se fosse congelado. Então é um backup onde tudo para você poder fazer o backup. Aí você faz o backup. Quando você compara, os dois estão iguais. Então não há alteração, por exemplo, quando não há o risco de você acabar o backup e já ter informação diferente. Tudo bem? Vamos lembrar dessa questão do hot aí, por exemplo. O hot é quente, né? Quando pensar em quente, você imagina o seguinte: você trabalhando, fazendo a venda meio-dia. Você não vai parar de fazer sua venda beirando a hora de almoçar para o cara da informática fazer o backup. Porque tá quente, você tá com fome, tá na correria. Então, você vai fazer o que? Ele que faça o backup sem interromper o sistema. Então, é um backup hot. Agora, o cold é aquele backup congelado, aquele backup mais que a gente, no caso, já está
com tudo tranquilo, tudo frio, tudo sossegado. É só ir lá e fazer o backup tudo tranquilo. Tudo certo? Espero que todos vocês tenham conseguido entender, tenham compreendido. Espero que tenha sido válida a aula. Essa aula de hoje ela é um conteúdo, inclusive, fácil. É superficial, né? Tendo em vista os objetivos da prova. Dá para se aprofundar muito mais. E espero que tenham gostado. Estou à disposição aí para questões de dúvidas. Eu estou no grupo, né? Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando. Tenham todos uma boa noite. Depois eu vou enviar o link do vídeo para vocês poderem revisar, quem tiver interesse. A colega está pedindo mais questões. Tudo bem, vou providenciar aí mais questões. Quem sabe um dia a gente não faz uma videoaula aí, né? Para poder... Só uma questão de resolução de questões, né? Aí a gente vê o que a gente pode estar fazendo. Boa noite, fiquem todos com Deus.